Diálogos está de volta. O tema desta edição é políticas públicas. No primeiro bloco, vimos alguns projetos de extensão da PUC-Minas, cuja proposta é favorecer a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de ações coletivas da universidade, sociedade civil, órgãos governamentais e não governamentais. E para dar mais detalhes desse assunto, recebemos para um bate-papo o professor Alexandre Teixeira, coordenador do Parlamento Jovem pela PUC-Minas e do Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Professor Alexandre, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à segunda edição do nosso telejornal. Professor, as políticas públicas são obrigações do Estado, mas o Estado precisa de parceiros, né? Nesse sentido, a extensão universitária é uma grande parceira? É uma grande parceira do Estado, porque o Estado sempre tem uma capacidade de implementação de políticas públicas inferior à demanda. A universidade, como é especializada em conhecimento, então ela é uma parceira importante porque ela pode contribuir de uma forma criativa, de uma forma crítica para a implementação das políticas públicas. E nos convênios, professor, com o poder público, da universidade com o poder público, o que cabe realmente à extensão? Quais os limites, quais os desafios dessa parceria? Para a gente pensar essa questão, é importante saber o papel dos parceiros. Então, a gente tem que ter clareza que o Estado é uma instituição diferente da universidade, apesar da universidade ser uma instituição social e, portanto, ela sai do mesmo bolo, não é, que origina o Estado. Mas a universidade ela é uma instituição diferente do Estado. Então, o que cabe à universidade? A universidade cabe colaborar para a implementação das políticas públicas, mas no caso dessas parcerias de projetos de extensão, cabe à universidade ter um papel crítico. A gente trabalha a extensão como um dos elementos fundamentais para a formação dos nossos alunos e também para a formação dos professores, não é isso? Então, nas parcerias, o desafio da universidade é exatamente conseguir fazer com que essa atuação dos alunos e professores se dê da forma mais crítica, mais autônoma possível, colaborando assim para uma implementação positiva das políticas públicas feitas pelo Estado. Professor, e falando em parceria, falando em formação de alunos, aqui na universidade você coordena um projeto que ilustra muito bem essa questão, que é o Parlamento Jovem, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como que ela funciona e como que ela tem contribuído para o sucesso do programa, que é, né, Júlia, um dos mais antigos projetos de extensão da universidade. Uhum. Esse projeto nosso, para a PUC, ele é um projeto, para a Assembleia ele é um programa, não é? Esse projeto, a primeira edição dele ocorreu em 2004. É um projeto de formação política, tanto de estudantes de ensino médio quanto de estudantes universitários. E, na verdade, quem procurou a universidade para a constituição desse projeto foi a Assembleia. Na época, a Assembleia queria aprimorar um projeto de formação política que ela já tinha, não é? E ela procurou à época, em 2003, o curso de Ciências Sociais, que em 2003 existia na unidade São Gabriel, não é? Essa parceria com a Assembleia, portanto, é uma parceria de mais de 10 anos, extremamente bem sucedida, porque a universidade ela entra no projeto com o que ela tem de melhor, ou seja, com uma leitura crítica e com uma atuação crítica em relação ao papel de formação política de jovens, que é o público-alvo do projeto. E, professor, qual seria o legado? O que o Parlamento Jovem deixa para os seus participantes? Uma pesquisa que foi feita em 2008, financiada pela FAPEMIG, conduzida à época pela professora Regina Medeiros e Maria Elizabeth Marques, das Ciências Sociais, uma pesquisa de quase 2 anos, mostra que o projeto ele alcançou uma série dos objetivos propostos nele, não é? Talvez os mais importantes, de fato, é a capacitação e a mobilização dos estudantes para a participação da vida política, tanto na sua comunidade, quanto a participação por meio dos canais nas instituições públicas, principalmente nas casas legislativas.
Então, a gente poderia dizer que uma contribuição importante do projeto foi a transformação de uma visão sobre a política, não é? Para esse público jovem. O jovem que participa do parlamento e toma ali decisões que vão afetar positivamente o município no qual ele está inserido, ele, de certa forma, adquire uma consciência política que pode contribuir para a formação dele enquanto ser humano? Com certeza. O resultado dessa pesquisa mostra isso, ou seja, uma parcela considerável dos jovens que participam do projeto efetivamente tem uma forma de ver a política diferente, não é? Então, eles enxergam a ação política como uma ação positiva e necessária para a transformação da realidade. Eles se veem como sujeitos da ação política, é o que a gente chama de protagonismo, né? Político ou protagonismo juvenil, ou seja, eles se veem enquanto atores fundamentais do processo. E o mais interessante é que, na verdade, uma parte desse público tem uma mudança na sua trajetória de vida após a participação no projeto, não é? Então, a gente tem alunos egressos, não é, do ensino médio do projeto Parlamento Jovem que alçam outras carreiras ligadas diretamente à vida política ou a projetos ligados à ação política, exatamente por conta das transformações propiciadas pelo projeto. E por falar, professor, em todas as mudanças que nós estamos vivenciando nos últimos tempos, avanço da tecnologia, a participação cada vez mais maciça dos jovens nas redes sociais, tendo em vista esse contexto, quem é o jovem que faz política no século XXI? Daniel, eu acho que seria mais interessante talvez a gente pensar o seguinte: quais são os desafios para fazer com que os jovens do século XXI participem da política? Porque o perfil ele é a posteriori, né? Ou seja, a gente só identificaria o perfil desses que participam. Eu acho que é mais interessante a gente pensar para o futuro, ou seja, o que é necessário para que os jovens cada vez mais participem da vida política. Há uma série de desafios, não é? Você falou da sociedade da informação, não é? A gente vive uma sociedade cada vez mais individualizada, com um desinteresse cada vez mais latente pelas questões públicas ou comuns, coletivas, e uma priorização dos interesses privados. A formação política, ela demanda ações públicas do Estado para que se ensine o jovem o que é a política, como o Estado funciona, quais são os canais de participação e interlocução, não é? Então, na verdade, a gente tem uma série de desafios, não é? Desafios colocados pelo tempo, pelo contexto, e também desafios da própria implementação das políticas de formação política colocadas pelo Estado. Verdade. E as redes sociais, professor? Porque hoje em dia essas novas gerações estão realmente inseridas, né? Inseridas nesse contexto da internet, então as manifestações acontecem muito por meio da internet também. E isso influencia, eles vão para a rua, não vão para a rua, deixam de ir para a rua porque se manifestam nas redes sociais. Na edição de 2013, a gente fez uma atividade de discussão perguntando a eles, os participantes do PJ na edição estadual, que eram estudantes eleitos de todos os municípios participantes da edição de 2013, se eles tinham participado dos protestos, não é? O que a gente, na verdade, tinha interesse de saber se havia uma vinculação entre a vontade dele participar do PJ e se havia algum histórico dele de participação política. E, na verdade, uma boa parte tinha não só conhecimento dos protestos, como tinha alguma implicação, não é? O que eu acho interessante é pensar novamente como que a gente pode transformar essa participação política de ocupação dos espaços públicos numa participação política de ocupação dos espaços públicos institucionalizados de participação política, não é? Que é uma discussão que está sendo feita pelos cientistas sociais e pessoas que estão pesquisando os movimentos. Ou seja, não basta apenas fazer protestos nas ruas, mas é necessário também, ao mesmo tempo, ocupar os espaços de participação que existem e que muitos deles estão vazios, desocupados, subrepresentados pela sociedade civil. E que são de direito, né, professor? São de direito da população, não é verdade? São de direito e foram conquistas que na verdade, levaram muito tempo para serem obtidas, não é? Então, esses espaços de representação, isso faz parte da formação política, não é? Ou seja,
ensinar que espaços são esses, como que eles podem ser ocupados de uma forma construtiva, crítica, autônoma, fazendo com que a sociedade, de fato, ocupe o seu papel frente ao Estado, não é? Deixando uma posição, às vezes, muito passiva, não é? Uma posição mais proativa, de participação efetiva. Professor, mas nós vimos nas matérias também que a participação, ela é transformadora. A participação em um projeto de extensão, ela é transformadora, tanto para as comunidades que recebem, quanto para os extensionistas. Qual é o maior legado, a maior transformação para os extensionistas que se envolvem nos projetos, né, que dizem respeito às políticas públicas? Para os alunos, a participação em extensão ela é fundamental, não é? A gente costuma dizer que a extensão é uma das atividades fim da universidade, junto com o ensino e com a pesquisa. Então, a extensão é a oportunidade que o aluno tem de entrar em contato com a realidade social e ouvir as demandas dos grupos que estão no entorno da universidade e auxiliar esses grupos a pensar soluções para os seus problemas, não é? Pensando, então, com isso que há um diálogo construtivo, um diálogo onde todos têm voz e o estudante, como membro da comunidade acadêmica, ele vai levar à sociedade o que é a especialidade da universidade, ou seja, o conhecimento produzido, não é? Então, o estudante, ao participar de um projeto de extensão, ele tem a oportunidade não só de comparar, não é, o conhecimento acumulado, produzido pela universidade, com as demandas sociais, portanto, é um teste, não é, prático das teorias e dos conhecimentos acumulados, como ele também tem a oportunidade de conhecer melhor a própria realidade onde ele vive, pensando que isso é fundamental para uma formação eticamente comprometida com os problemas da nossa sociedade, da sociedade brasileira em pleno século XXI. Professor, muito obrigado pela participação, por ter reservado um tempo, né, e ter marcado presença aqui nessa segunda edição, e volte sempre em futuras edições. Muito obrigada. Acho que a sua presença esclareceu muita coisa para a gente aqui hoje. Verdade. E somou bastante. Então, que a gente se encontre numa próxima edição. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigada. E o Telejornal Diálogos fica por aqui. Na próxima edição vamos falar de projetos de extensão que usam a arte para transformar vidas e promover o crescimento humano e social. Gostou desta edição? Não deixe de enviar sugestões e comentários para a nossa página no Facebook. O Diálogos quer bater um papo com você. O nosso endereço é facebook.com/Diálogos Telejornal. Um jornal feito por alunos de jornalismo do São Gabriel, como nós, para discutir a extensão. Até a próxima. Tchau!